Olá, eu sou o professor Júlio. E eu sou a Prof. Josi. Esse é o Radiologia em Fótons. E vamos entregar pacotinhos de conhecimento. Vamos acompanhar você no eixo de densitometria óssea. Então, o que é densitometria óssea? O exame de densitometria óssea é um exame que avalia a densidade mineral do osso. Esse exame faz o diagnóstico de osteoporose e osteopenia, ou seja, de uma forma precisa, identifica e faz o diagnóstico de baixa densidade mineral do osso. Para quem é indicado esse exame? Este exame é indicado principalmente para mulheres acima dos 65 anos de idade ou homens acima dos 70 anos de idade. Está indicado também para pessoas com baixo peso, pessoas sedentárias, tabagistas, pessoas que utilizam medicamentos como corticoides ou em doenças reumatológicas que predispõem à osteoporose, pessoas que têm fratura prévia e ainda no acompanhamento de pacientes que já têm o diagnóstico de osteoporose. E para melhor compreensão, vamos iniciar o nosso estudo e recordar um pouco de tecido ósseo, osteoporose e osteopenia. Para isso, vamos dividir em dois temas. O primeiro tema, vamos revisar tecido hematopoético e tecido ósseo. E para o tema 2, osteoporose e osteopenia. O tecido hematopoético, do grego hemato, sangue, e poiese, formação ou origem, é um tipo de tecido conjuntivo responsável pela produção de células sanguíneas e também da linfa. Ele se localiza no interior de alguns tipos de ossos. Esse tecido é o precursor da medula óssea vermelha. Durante a infância, grande parte dos ossos do corpo possuem esse tipo de medula. Na fase adulta, a medula vermelha é encontrada principalmente nos ossos pélvicos, no osso do externo, nas costelas e na clavícula. A medula óssea é dotada de fibras reticulares e células tronco medulares. Tais células são multipotentes, ou seja, não só dão origem a células sanguíneas, como a qualquer outro tipo de célula do organismo. Isso significa que também dão origem aos osteócitos, células ósseas, que é de interesse direto no nosso estudo. Para entender o princípio subjacente à densitometria óssea, o técnico precisa ter o entendimento básico da composição óssea. Como o processo osteoporóstico ocorre? O osso é um tecido vivo que consiste em duas categorias principais de osso. O cortical refere-se ao córtex ou porção externa. Assim, o osso cortical forma o invólucro externo, denso de todos os ossos, e é importante no suporte de peso. O segundo tipo e o mais importante tecido ósseo é o osso esponjoso ou trabecular, que forma a porção interligada em forma de treliça ou esponja do osso e fornece força ao osso. Ele está constantemente se modificando através de um processo de natureza complexa de destruição e reconstrução das células ósseas. Essas células são os osteoclastos e os osteoblastos. Durante toda a nossa vida, os nossos ossos passam por um processo que chamamos de remodelação óssea. Os osteoclastos e os osteoblastos são as principais células ósseas responsáveis pela remodelação óssea. Os osteoclastos removem o osso, causando reabsorção óssea, enquanto os osteoblastos constroem ou repõem o tecido ósseo. Geralmente por volta dos 35 anos de idade, mais osso é removido do que reposto, resultando em queda progressiva da massa óssea. O aumento da idade faz com que os ossos do esqueleto se tornem mais finos e mais fracos. Com a perda de densidade óssea, há um aumento de incidências de fratura da coluna, do quadril e do punho, como traumas pequenos ou mínimos.
A detecção precoce por meio de densitometria óssea pode levar à intervenção antes que as fraturas associadas ao esqueleto ocorram. A definição da Organização Mundial da Saúde para a osteoporose é que ela é uma doença metabólica, óssea e sistêmica, caracterizada pela diminuição da massa óssea e deformação da microestrutura do tecido ósseo, como consequência, aumento da fragilidade do osso e da suscetibilidade a fraturas. A osteopenia também ocorre diminuição da massa óssea, porém sem comprometimento da microestrutura. Este é um processo orgânico natural inerente ao ser humano. A perda lenta e gradual da densidade mineral óssea, ou osteopenia, é considerada normal em ambos os sexos. O fato preocupante com as mulheres é a perda acentuada logo após a menopausa, em função do declínio da produção de estrogênio no seu organismo. Seu caráter silencioso faz com que não sejam diagnosticadas até que ocorram as primeiras fraturas, principalmente nos ossos do quadril, punho e da coluna vertebral. Quando a perda de densidade atinge 30% da massa óssea, a osteoporose está instalada e é possível encontrar diminutas cavidades ósseas. Se não for tratada, a doença deixa o esqueleto com aspecto de queijo suíço. O osso perde densidade e espessura. Esperamos que você tenha gostado. E até o próximo vídeo.